O Inter avança por reforços e está perto de confirmar a chegada de um centroavante para o técnico Paulo Pesolano. Quero falar sobre um fenômeno que parece estar surgindo nas categorias de base do clube e as novidades para a estreia do Campeonato Gaúcho, já no domingo, contra o Novo Hamburgo, no estádio Beira-Rio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega deixando o teu like, te inscrevendo no canal, ativando as notificações. Estamos muito perto de bater os 131 mil inscritos. Estou batendo na tecla aqui, gente, porque os inscritos são muito importantes para o canal ser relevante para o YouTube, entregar mais as notificações quando sai conteúdo novo, quando eu abro as lives aqui no canal. Então eu conto muito com você para que você se inscreva no canal e se puder ser membro aqui também, assinante, para fazer parte de grupo de WhatsApp, receber tudo em primeira mão e, óbvio, né, ainda concorrer a sorteios eventuais também de produtos e ingressos para os jogos do Inter, tá bom? Vamos começar atualizando as últimas do Colorado, gente, porque tem avanço por reforço, tá? Em especial sobre centroavantes. O Inter quer confirmar nesta sexta-feira a chegada de dois nomes, um pacote vindo do Corinthians, pelo menos é a informação que eu tenho, tá? O Inter quer destravar a situação envolvendo o zagueiro equatoriano Félix Torres, zagueiro de 1,87 de altura, equatoriano, 28 anos, que está em baixa aí no Corinthians, mas a gente tem visto, né? Ontem até estava dando uma olhada numa entrevista do ex-técnico, né, do Félix Torres e do próprio Doria, lá no Santos Laguna do México, elogiando, né, demais os dois, e de fato, se a gente for pegar a trajetória do Félix Torres, é um zagueiro que foi muito bem, né, jogando no futebol mexicano, na sua própria seleção, mas no Corinthians ele foi um desastre completo, não é à toa, né, que a torcida do Corinthians está celebrando aí esse possível acordo com o Inter. Eu comparo muito, né, com o René no Inter daqui a pouco, quando saiu daqui, foi pro Fluminense, né, lá até tá jogando bem. Então, acho que é uma questão de ambiente, de clube, muitas vezes, essas situações. A gente sabe que ele teve um bom momento já na carreira, mas enfim, tá? Então, falta só uma questão para destravar esse negócio, que é uma dívida de 2 milhões de reais que o Corinthians tem com o empresário do jogador sobre luvas ainda da contratação dele lá em 2024. O Corinthians não quer arcar com esta dívida e o Inter está disposto, né, a assumir essa responsabilidade, desde que, né, o Inter assumindo essa dívida traga o Pedro Raul aqui para Porto Alegre no empréstimo de uma temporada. Então Torres e Pedro Raul seriam emprestados para o Inter num ano. O Pedro Raul tem toda uma questão burocrática com o Corinthians, o Dorival Júnior gostaria de contar com o Pedro Raul neste primeiro momento, apesar de que o transfer ban do Corinthians está caindo, né? O Corinthians acertou com o Santos Laguna, acertou com o Matias Rojas também, então, né, tende a contratar novos atacantes na janela de transferências, até porque também perdeu alguns nomes, né? Perdeu, né? O Thales Magno acabou não renovando, até onde sabe, né? O Romero também não vai renovar. Então eles teriam já de ir no mercado buscar jogadores, né, para o comando do ataque, e aí ficaria mais facilitada, né, esta saída do Pedro Raul, mas tá também uma bronca, né? Pô, vai emprestar para o Inter, que é um concorrente direto do Corinthians na temporada, sendo que o Corinthians pagou alto por ele. Então tem uma série de questões aí que estão postas sobre o Pedro Raul, e enquanto isso, né, o Inter mira outros nomes. E um nome noticiado pela imprensa argentina, em especial pelo jornalista Hernán Gaspari, da Rádio Buenos Aires, é de que o Inter está de olho em Milton Jiménez, atacante do Boca Juniors. Jogador de 29 anos, paraguaio, marcou 10 gols na última temporada, só que o Boca está pedindo alto, né? Tá pedindo 6 milhões de dólares para liberar esse jogador, que também está na mira do Racing, né? Que deve perder aí algum centroavante. E com isso, né, o Jiménez estaria na mira do clube argentino. O Inter, segundo ele, consultou. E, cara, eu já recebi várias informações sobre jogadores que o Inter sondou aí nas últimas semanas. O Inter parece estar fazendo um novo mapeamento de mercado a partir da chegada do Fabinho Soldado, e aí consulta a situação de um de outro para saber, né, quanto custa, né, para até fazer um comparativo de preço do jogador A com o jogador B, o que não significa que o Inter vai avançar na contratação desse jogador. Mas então a gente deixa aqui, né, esse nome, Milton Jiménez, centroavante então paraguaio de 29 anos que está no Boca Juniors, também está na mira do Colorado. Falando em movimentos e novas chegadas, deixa eu te dizer que se tu tá pensando em trocar de carro, fica a dica. Gigante Veículos, referência no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, onde tá o teu carro novo te esperando, tá bom? Na Avenida Central, em Capão da Canoa. Você sabe também, né, que pode acompanhar a Gigante nas redes sociais, no @Gigante Veículos,
lá no Instagram, onde você encontra tudo que você precisa, né, para colocar o carro novo na garagem, ter usado na troca. É uma ótima avaliação e eu tenho certeza que o Rafa e toda a equipe vão achar o carro que está procurando, tá? Então chama eles, o link está aqui na descrição do conteúdo. Eu quero falar também, gente, sobre as categorias de base do Inter, porque ela vem sendo muito criticada aí nos últimos anos e com razão, né? Foi eliminada da Copa São Paulo na primeira fase no último ano, foi rebaixada no Brasileirão Sub-20, mas eu também estou muito otimista com o que eu ouvi de algumas pessoas que de fato trabalham na base, tá? Aqueles caras que dão sangue pelo Inter. E eu conversei com alguns deles ontem, muito em referência, claro, também a Copa São Paulo, que o Inter está com um time mais enfraquecido, joga amanhã, né, contra a equipe do Nacional para tentar avançar para a próxima fase da Copinha, vencer o CSE por 3-0. Não tem grandes destaques, né, nesse time, a não ser o Felipe Sírio, goleiro, o Gustavo Huguin, né, que é um ponta ali pelo lado esquerdo, mas não tira muita coisa, tá? São jogadores que dificilmente vão subir nesse ano. Só que eu tô vendo, né, nas categorias abaixo dessa, no Sub-17, alguns nomes que já estão no profissional, né, caso do João Kempes e também do João Bezerra, alguns nomes de destaque. E eu quero citar aqui a goleada que o Inter fez na Copa Santiago, né, na estreia de uma Copa tradicional, né, de futebol aqui no Rio Grande do Sul. O Inter goleou o Coritiba por 6-0. Tá? E nesse jogo tivemos um grande destaque para um cara que eu já falei aqui no canal, Fabrício Prado, centroavante, né, que está inclusive, né, na mira de alguns clubes da Europa. A Fiorentina recentemente buscou algumas informações sobre esse jogador. Um centroavante, né, fez gol de cabeça, fez gol, né, roubando bola do zagueiro. Então é um cara pra gente ficar de olho. Além do Fabrício Prado, tá, fizeram os gols Pedro Santos, Felipe Gaivota, né, que é um lateral direito, né, de muita força e muita habilidade. Alexandre Pablo, não é Alexandre Pato, Alexandre Pablo, também um jogador de lado de campo muito interessante, e Paulo Ricardo. Então, assim, né, a gente fica de olho nesse time aí. Inclusive, né, os jogos estão sendo transmitidos com imagens lá na Baldasso TV. Então, para quem quiser acompanhar, né, com mais riqueza de detalhes, pode acompanhar, tá? O Inter volta a campo hoje, sexta-feira, 9h30, contra o Novo Hamburgo no Grupo A, tá? Então, Inter e Novo Hamburgo, 9h30, certamente, né, com transmissão da Baldasso TV, tá certo? Pra gente fechar nossa resenha aqui, eu quero falar sobre o Gauchão, que começa pro Inter no domingo, 6h, estádio Beira-Rio, expectativa de 12 mil torcedores no Gigante para acompanhar esse jogo. A tendência, né, que seja um time sem o Paulo Pesolano, mas sim comandado pelo Pablo Fernandes, que é quem vem treinando, né, essa equipe alternativa do Internacional. E algumas novidades, tá? Devem acontecer e o olho do torcedor vai em especial para o centroavante, que deve ser Raikkonen, jogador que subiu de forma precoce, foi titular em alguns jogos aí com o Roger Machado, chegou a fazer aquele gol contra o Maracanã na Copa do Brasil, que foi erroneamente anulado pela arbitragem, mas vai ter a chance de mostrar trabalho, tá? Lembrando que o Inter começa a temporada com 2 desfalques. Thiago Maia, com um estiramento no bíceps femoral, e o Alan Rodrigues, né, que teve uma ruptura parcial da fáscia plantar. Então esses jogadores, né, desfalcam o Inter por um período indeterminado. O provável time do Inter para encarar o Novo Hamburgo tem Antony no gol, Alan Benítez, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel e Alisson, Ronaldo e Richard, Iago Noal, Alex e Gustavo Prado, e na frente o Raikkonen. Então é a provável escalação do Clube do Povo. Chegando no final do vídeo, não esquece de deixar o teu like, te inscrever e, claro, né, fazer aquela saudação especial para KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Jogue com responsabilidade, lembrando, né, hoje temos jogos por várias competições, tem Campeonato Pernambucano com o Náutico em campo, tem Copa da Inglaterra, tem Campeonato Espanhol, tem o Borussia Dortmund em campo pelo Campeonato Alemão, tem muitos jogos e com grandes odds para você se divertir. KTO, kto.bet.br, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê, fui!